E o primeiro assunto do dia já é Brasília, a gente já acabou de falar com o Bruno, mas hoje está acontecendo neste momento o depoimento de Mauro Cid no Supremo Tribunal Federal. E quem está acompanhando de perto é a Janaína Camelo, direto de Brasília. Então vamos aqui chamar a Jana no telão da notícia. Jana, boa tarde. Já começou o depoimento? Muito boa tarde, Márcia, para você, para todos que estão nos assistindo. Pois é, ele está marcado para começar agora. Daqui a um pouquinho ele já começa a falar. O Mauro Cid ele vai falar ali por videoconferência, porque é uma audiência completamente fechada, Márcia. Essa audiência ali das testemunhas, ele vai falar como delator, como informante, né, dessa investigação toda da denúncia de golpe. Então, todas as testemunhas, elas estão falando em todos os núcleos aí, né, das ações da denúncia de golpe. Eles falam por videoconferência, numa audiência que ela é fechada. A imprensa pode acessar ali e assistir a audiência de um dos plenários aqui do Supremo Tribunal Federal, mas apenas assistir, não pode gravar vídeo, não pode gravar áudio, enfim. Mas é só explicando, Mauro Cid, então ele vai falar ali como informante, como delator, né? Ele é o delator ali, mas com relação a 3 ações penais específicas da denúncia de golpe, porque só lembrando, Márcia, são 5 ações penais, né? A primeira ação, que é a do núcleo 1, a do núcleo crucial, que inclui ali Jair Bolsonaro, já foram ouvidas todas as testemunhas, os réus todos já foram interrogados, os 8 réus, e agora está na fase das alegações finais. Então, Mauro Cid, ele vai prestar mais informações, prestar o depoimento dele ali com relação às ações penais dos núcleos 2, 3 e 4, porque a investigação dividiu assim todos os acusados, né? A investigação da PGR, todos os denunciados. Então, são ao todo ali desses núcleos, 3, 2, 3 e 4, 23 réus. Então, é nisso que o Mauro Cid vai ser ouvido agora para dar mais informações com relação a essas acusações todas. Só para passar bem rapidinho ali, o núcleo 2, ele seria aquele grupo que teria gerenciado as ações do plano de golpe. Então, inclui, por exemplo, o Felipe Martins, que foi assessor especial da Presidência da República, Silvinei Vasquez, que foi o diretor-geral da PRF, tem o núcleo 3, que é composto basicamente, praticamente todo por militares, oficiais, inclusive do Exército, e o núcleo 4 também são outros ali que teriam espalhado desinformações ali para descredibilizar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro. Então a gente vai ficar de olho aqui, Márcia, daqui a pouquinho, já está começando ali o depoimento de Mauro Cid, a gente traz mais informações aqui para você mais tarde. Perfeito, muito obrigada pelas informações, já você volta então. Eu aciono novamente Bruno Pinheiro, direto de Brasília, porque, Bruno, não é a primeira vez que o Mauro Cid depõe, né? Vai ter um protocolo diferente nesse depoimento? A gente pode esperar alguma novidade ou não? É mais de praxe? A expectativa, aliás, é de reafirmar o que ele já havia revelado, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Polícia Federal. Hoje, um pouco mais cedo, eu conversei com alguns nomes do entorno, conversei com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que é réu, inclusive, na mesma ação, e que eu ouço nos bastidores é que Cid segue mentindo para conseguir se favorecer. Então, os aliados, tanto do ex-presidente e de outros nomes que também se tornaram réus na mesma ação, é que Cid continua reafirmando a sua autodefesa. Não existe uma expectativa de nenhuma novidade. Eu cheguei a ouvir, com quem eu conversei ali, auxiliares do Supremo Tribunal Federal, que também alguns servidores lá do Ministério da Justiça reafirmaram que o ex-comandante, o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, ele fez um direcionamento sobre aquelas ações da Polícia Federal durante as eleições do segundo turno, que tinha como objetivo dificultar a chegada de eleitores da região do Nordeste, que automaticamente eram, então, eleitores de Lula. E eles, então, reafirmaram que houve uma reunião e que teve um direcionamento. Isso é o que o ex-presidente nega, o que Anderson Torres, que era chefe do Ministério da Justiça, também nega. Então, isso acaba dificultando ainda mais a vida de Anderson Torres e de Silvinei Vasquez, que também são são réus na mesma ação que está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal. E estamos andando em uma certa velocidade para chegar, então, no julgamento do ex-presidente, que já se considera fora do jogo eleitoral. O que eu ouvi hoje de Jair Bolsonaro: eu estou fora, Eduardo Bolsonaro está quase fora do jogo, estão querendo que Michele Bolsonaro, minha esposa, também fique fora do jogo. O sistema acha que esses nomes não são interessantes. Isso que eu ouvi agora há pouco de Jair Bolsonaro, viu, Márcia?
Informação exclusiva, eu quero reforçar, porque a sua apuração, Bruno, é sempre, né, uma coisa espetacular por trás ali dos bastidores. Você sempre com as suas fontes e falou com o próprio Jair Bolsonaro antes de entrar hoje aqui em tempo real com a gente. Então, Jair Bolsonaro afirmou que está fora, a mulher dele está fora, Eduardo Bolsonaro também estariam querendo deixar fora. E sobre Tarcísio de Freitas, ele chegou a comentar algo, Bruno? Ouvi que eles estiveram juntos, inclusive, a gente chegou a comentar na última semana. O governador de São Paulo veio aqui em um gesto, na verdade, para Jair Bolsonaro, após essa ação dos Estados Unidos. Estiveram numa churrascaria. Jair Bolsonaro me disse hoje que reuniu cerca de 4 horas com o governador de São Paulo. Ele não quis me contar qual foi o assunto, mas me disse que existe uma agenda do governador, existe uma agenda de Jair Bolsonaro e existe uma agenda de ambos. Ambos estão reunidos. E aí a gente começa a ver que Jair Bolsonaro começa a andar ainda mais ao lado do governador de São Paulo, sinalizando que ele é um nome apto ou que já tem as ferramentas para disputar uma eleição em 2026, refazendo rotas que Jair Bolsonaro está acostumado a fazer, indo em restaurantes, conversando com as pessoas e também fazendo gesto justamente com os Estados Unidos, dizendo que a única forma de rever sobre as sanções ou qualquer tipo de imposto pelos Estados Unidos é um diálogo. E seja, Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo estão dispostos a conversar com representantes dos Estados Unidos. Mas, neste momento, não é a hora ainda de conversar com o governo Lula. Foi isso que eu ouvi e seguem articulando aqui nos bastidores. Claro que Jair Bolsonaro não é considerado nenhuma autoridade, né? E tem até os bastidores também dizendo que o Tarcísio teria feito uma ligação para pedir que o Jair Bolsonaro fosse até os Estados Unidos também fazer essa negociação. Eu vou te agradecer, Bruno, já já a gente volta com você, mas vamos abrir a conversa, você aqui comigo, que está em casa, em tempo real, e o nosso comentarista direto aqui de São Paulo, eu abro a Cássio Miranda aqui no nosso telão também da notícia. Cássio, muito bem-vindo, eu quero também a sua análise sobre esse assunto. Com o tarifaço de Trump, a situação de Jair Bolsonaro, a situação da eleição do ano que vem, como é que você faz essa análise? Como é que está o campo bolsonarista e também o campo do governo para a eleição de 2026? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. E boa tarde especial à nossa audiência. A verdade é que no tarifaço o tiro saiu, pelo menos por enquanto, um pouquinho pela culatra. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, fez pressão, trabalhou para que o governo Trump impusesse este tarifaço ao governo brasileiro. Porém, o que era para ser uma medida boa para a direita, acabou também sendo muito bem aproveitada pelo governo Lula. Lula, que até então apanhava muito por conta da comunicação ruim e da economia ruim, viu aí, Márcia, uma oportunidade para que ele melhorasse a sua comunicação e achasse um inimigo. Se Lula não tinha até aqui um inimigo para duelar, agora ele tem. E esse inimigo é Donald Trump e, indiretamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se nós olharmos para as redes do governo e para as redes de Lula desde a última sexta-feira, elas estão bem mais ativas. Por mais que a gente esteja num ano ímpar, as eleições sejam só no ano que vem, o tarifaço para o presidente Lula foi um start do período eleitoral. Concordo com você, Acácio, porque parece que o governo que respirava com a ajuda de aparelhos começou a ter um fôlego novo, né? Até nas falas de Lula, parece que veio um entusiasmo que a gente já não via tem um tempo. A gente vai continuar as análises com você. Muito obrigada desde já pela sua participação.